Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento, vou falar um pouco sobre o Bresco, o BRCO, e nenhuma novidade referente ao que eu falei no relatório passado. Uma porcaria. Eu tento não me exaltar, mas é difícil, porque você tem um baita de um fundo imobiliário, se a gente pegar, são bons imóveis, bons inquilinos, mas a principal ferramenta de comunicação entre a gestão e os cotistas é o relatório gerencial. E com ele, esse relatório gerencial, você não consegue avaliar nada. Você não consegue avaliar de onde vem, para onde vai. É muito complicado mesmo. E vamos dar uma olhada, vocês vão ver que eu até tentei fazer algumas contas no Excel que eu quero mostrar para vocês, para tentar descobrir algumas coisas. E tem um ponto também que eu quero assumir um erro que eu fiz no vídeo passado, que eu falei que provavelmente teríamos um presente de Natal, um pagamento extra, mas eu esqueci de um detalhe. Vocês vão ver no vídeo agora. Bom, então aqui o nosso querido Bresco, que é um bom fundo imobiliário. Eu considero ele inclusive um fundo imobiliário bem zagueirão na minha estratégia. Se você não conhece a minha estratégia, se inscreva aqui embaixo na próxima turma da mentoria, que eu ensino a estratégia, ensino a avaliar esse tipo de fundo. E um dos pontos que eu mostro na mentoria é o relatório gerencial. E o relatório gerencial ele precisa se comunicar, precisa informar o cotista. E esse relatório, de fato, ele é muito fraco. Tanto é que ele tem 6 páginas só. Assim, a quantidade de páginas não significa muito, desde que ele informasse. A gente não tem essas informações. Então aqui, em relação ao mês passado, nenhuma novidade, continua com 10 propriedades, 392 mil metros de área bruta alocável, portfólio do fundo encontra-se com a receita anual estabilizada de 133 milhões, sendo 26 provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo, 0% de vacância, embora tenha o imóvel o Bresco São Paulo, se eu não me engano, que é o Bresco São Paulo, né? É o Bresco São Paulo não, é o GPA, é o do Grupo Pão de Açúcar, que é esse daqui, ó, em 17/10/23, o Grupo Pão de Açúcar notificou a rescisão antecipada do contrato de locação de aviso prévio de 9 meses, que é esse daqui, que é esse imóvel aqui, que de fato já era para aparecer alguma coisa de vacância, né? E o fundo, ele não fala as tratativas que ele está dando para esse imóvel. Provavelmente deve ter visita, porque ele ainda está recebendo, obviamente, mas até eles colocam aqui, né, nessa parte aqui de baixo, falando que em 17/10 a rescisão com aviso prévio de 9 meses e em 20 essa aqui é outra rescisão. Mas a questão é a seguinte, ele não tem nenhuma falando sobre como é que vai ser as tratativas para esse imóvel. Então é complicado isso, né? Mas continuando aqui, e aqui ele fala que aproximadamente 84% dos inquilinos são classificados como grau de investimento, o fundo possui uma gestão ativa exclusivamente no segmento logístico. Assim, o que eu falo para vocês, o fundo é bom, os inquilinos são bons, mas a maneira com que o fundo se comunica, a maneira que o cotista tem de entender o investimento que ele faz, para mim não tem muito sentido você ser cotista de um fundo que ele não te dá essa opção. E aí, fazendo a avaliação da DRE, eu cheguei no ponto que estava no relatório do mês passado, que eu até mostro aqui que ele tinha distribuído apenas no 85% do lucro caixa. Só que eu esqueci de um detalhe, dessa bendita aqui, ó, a taxa de performance, que foi cobrada 4 milhões de taxa de performance. E isso deu uma pancada no resultado do fundo, que fez com que ele até inclusive pagasse, o rendimento dele fosse maior inclusive até do que o próprio lucro que ele teve do resultado, fazendo com que ele inclusive usasse bastante reserva. Então basicamente toda a reserva que eu achava que ele iria pagar como o rendimento a mais no final do ano, esqueci disso aqui, eu esqueci da taxa de performance, porque ele teve uma baita venda, esse imóvel do próprio imóvel Bresco, que embora a gente tenha o fluxo dele de pagamento, mas não saiba o quanto que é referente à própria amortização do imóvel como lucro. A gente não sabe o quanto que são 2,5 milhões. Então, e tem um outro ponto aqui que também é difícil de entender, porque, por exemplo, olha só, no mês passado teve 764 mil de receita financeira, que é aquele caixa que a gente abriu, que eu até abri para vocês o informe mensal, que tem lá 140 milhões no MLC e agora está 141 milhões.
Não teve nada que justificasse vir um dobro. Procurei, não, de fato não consegui achar. Se você sabe o porquê que dobrou a receita financeira, por favor, coloque aqui nos comentários, porque de fato eu posso estar vendo alguma coisa que eu posso estar deixando passar aqui e eu não vi. E aí, pessoal, olha só, e até para poder tentar entender, eu passei aqui pro Excel, eu tentei fazer, deixa eu fazer aqui o zoom. Bom, aqui eu dei um pouquinho mais de zoom. Então o que que eu fiz? Eu peguei aqueles resultados que ele coloca na DRE e ele faz uma mistura, ele mistura receita imobiliária com receita financeira, ele mistura nas despesas o que que é taxa, as taxas com despesas, que tem despesa que não é, por exemplo, despesa financeira, ela não é despesa operacional. Então acaba que mistura. Então eu trouxe para cá, eu fiz tentei mostrar aqui quanto que é de fato receita recorrente do que não é não recorrente. E aí eu peguei, por exemplo, eu peguei a receita imobiliária de 14 milhões, que é essa daqui, tirei a parcela mensal do Bresco, que é 2,5 milhões, como a gente pode ver lá no relatório. Aqui embaixo ele coloca aqui, ó, que o impacto no lucro caixa devido ao desinvestimento no imóvel Bresco, tá aqui embaixo, de 24 milhões em maio, e a partir de julho, 48 parcelas mensais sucessivas de 2,5 milhões. Obviamente que eu não corrigi pelo CDI, mas é só para a gente poder ter uma ideia aqui do o que é recorrente ou não. Então, a parcela mensal, quando a gente fala do FFO, do recorrente, venda não se inclui no recorrente. Então, eu tirei esse valor que dá. Aí, obviamente, eu tenho o número de cotas aqui em cima. Então, eu fui pegando, por exemplo, o valor da receita imobiliária e dividi pelo número de cotas. Tirei a parte da venda, 0,17. Despesa de corretagem, despesas com propriedades e despesas gerais são a parte da receita recorrente. Então, o receita recorrente do fundo do Bresco, do BRCO, é 73 centavos. Obviamente eu preciso voltar com essa não recorrente para cá, porque isso daqui vai acabar, e essa daqui é o FFO, é o básico do fundo. Pegando a despesa financeira, que aí de fato eu não sei, não consegui entender de onde que veio esse valor que dobrou do mês passado para esse. Despesa financeira dá 9 centavos. Pegando as taxas, olha só, pessoal, só de taxa de performance para esse mês foi 32 centavos. E olha quanto que ele teve que usar de reserva, 43. Então, porque ele chegou num resultado de lucro caixa de 56 centavos por cota, que é aqui, ó, o lucro caixa, que foi 8.326, que deu 56 centavos por cota. Para ele pagar os 99 centavos que ele colocou, ele precisou usar 0,43. Então ele acabou usando 6 milhões da reserva, que era 21 milhões, se eu não me engano. Quer ver? A gente pode até olhar aqui, ó. Ele tava, não, na verdade ele tá com 14 milhões, ele tava com 20 e pouco, 21 milhões, baixou para 14 e chegou na distribuição de 95%, ou seja, não teve pagamento a mais nenhum. Esse pagamento a mais que eu imaginei que ia vir é a taxa de performance. Isso é importante para vocês verem como que a taxa de performance ela corrói, embora, obviamente, a gente tem que ver que ele vem, o fundo traz resultado, né? Se a gente pegar aqui, né, 164, a evolução aqui, a diferença, né, a cota ajustada em relação ao próprio IFIX, né? Então, o fundo traz resultado, a gente não pode falar isso, mas para mim não faz muito sentido essa cobrança de taxa de performance e a gente vê o resultado dela agora, que é essa pancada no final do semestre. Obviamente, o fundo ele não precisaria cobrar, porque faz parte desse negócio venda, porque aqui a gente está falando, obviamente que ele tem esses 2,5 milhões a mais aí todos os meses por 48, que é referente à venda. Porém, a gente não sabe o que eu falei para vocês, a gente não sabe desses 2,5 milhões, o quanto que isso é de lucro ou que é a parte de amortização do próprio imóvel, né, e a parte de lucro, a gente não sabe, então, e vamos ficar sem sabendo, porque não tem como a gente teria que abrir, pegar fato relevante para ver, e aí até um ponto que mas dá para fazer como eu fiz, pegar todos os meses, ver toda a parte de amortização para chegar naquilo que eu mostrei no Excel? Dá para fazer, só que a questão é a seguinte, pessoal, a gente paga isso aqui, a gente paga a taxa para a gestão fazer isso para a gente, porque isso é descontado do fundo, para eles apresentarem uma porcaria de relatório como esse. É muito complicado, então, assim, mais para você cotista, sempre ficar atento sobre isso. Essa questão aqui não mudou nada, não teve nenhuma mudança,
mudança, continua com a mesma coisa, a vacância física. E aí o que eu falo é o seguinte: a gente obviamente tem isso aqui a gente tem que ver agora em janeiro, que vai ter um reajuste de contratos do IPCA de 13,17, o índice, os 13,17 dos contratos vai ser reajustado agora pelo IPCA, então a gente tem que acompanhar isso, vamos ver se no próximo relatório ele informa um pouquinho mais. Obviamente tem a pagamento da despesa financeira, que é esse CRI, que tá escrito aqui em cima, né, a parte de despesa financeira, que é o pagamento dele, mas é uma dívida bem tranquila, não tem muito problema. E pra gente fechar aqui, o imóvel, o GPA, que é o que eu falei que ele foi devolvido, né, e não tem nenhuma tratativa, né, do que o imóvel uma baita localização, e não tem informação, provavelmente ele deve estar sendo visitado, um baita galpão, mas não tem nenhuma informação sobre isso. Deveria ter, né? Eles poderiam colocar algum parênteses, a empresa tal visitou, ou tá fechando o negócio, então não tem esse tipo de informação. E aí a gente fica meio perdido, você cotista fica meio perdido, porque você não sabe de onde vem receita financeira que dobrou, você não sabe pro que o fundo vai fazer com os imóveis. Então é um sério problema e se vocês tiverem interesse, eu vou até deixar aqui embaixo o e-mail da gestora, se vocês quiserem mandar e-mail para cobrar isso. Mas é isso, pessoal, não tem muito o que falar. É um vídeo rápido, porque não tem muito o que falar, né? É um relatório que infelizmente deixa muito a desejar por ser um baita fundo imobiliário. Vários inquilinos bons imóveis, bem localizados, mas a gente tem que trabalhar com o que temos em mãos, né? Então eu espero você no próximo vídeo.